Oferecimento Jovem Pan. O Brasil passa por uma transformação em seu cenário religioso. Se por séculos fomos conhecidos como um país majoritariamente católico, hoje os evangélicos já somam mais de um quarto da população. Um movimento que não é apenas de fé, mas tem reflexos culturais, sociais e políticos, que já se fazem sentir no dia a dia e nas instituições do país. No documento Jovem Pan de hoje, você vai entender como os evangélicos desenham o retrato religioso do Brasil e o que essa mudança significa para o nosso futuro. Não importa se você é gaúcho, se você é amazonense, nordestino, mineiro, não importa. É o Brasil que está entrando em campo e a gente vai torcer pelo Brasil. Tem uma coisa maior do que os indivíduos e maior do que os estados e as diferenças que unifica e que faz com que a gente se sinta como brasileiros. Houve época em que a religião era um fator de unidade nacional. No caso do Brasil Colônia, por exemplo, a Igreja Católica era um fator que unificava o brasileiro. Ser brasileiro era igual a ser católico. A religião hoje já não ocupa mais esse papel. Meu nome é Edwin, sou Ed Abomortu. Eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo. No caso do Brasil, você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser do povo de santo, do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, do batuque, enfim, e você continua sendo brasileiro, né? A gente tem coisas que estão acima disso que nos unificam enquanto nação. Então, a religião, ela pode ajudar a gente a se identificar com uma nacionalidade. Qual é a religião do brasileiro? Meu nome é Everton, tenho 4 anos que eu faço parte do Ministério Avivamento Atos 2. Tenho 7 anos que eu saí da criminalidade, saí do mundo escuro da onde eu vivia ali no meio usando drogas, fazendo assaltos e diversas coisas erradas. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor me resgatou do fundo do poço. Meu nome é Érica Rocha de Novaes Gardesani e eu nasci em berço evangélico. Sou filha de pastores, mas como todo jovem, né, procura ilusões no mundo. Por um período eu fui para o mundo e, enfim, foi um período muito complicado da minha vida, um período muito triste, porque o mundo é só ilusão, né? São alegrias momentâneas e a gente acha que tá tudo bem e realmente quando chega a noite a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, não tá nada bem, né? Mas para honra e glória do Senhor, eu voltei para a casa do Senhor. E esse retorno meu tem em torno de 10 anos, para a honra e glória do Senhor. Conheci o meu esposo nesse retorno. Meu nome é Victor Paulino Menezes, tenho 22 anos e estou há 3 anos no ministério. Meu nome é Cláudio, tudo bem? A graça e a paz. Sou o pastor aqui da Avivamento Atos 2, junto com o apóstolo Lucas, junto com a apóstola Érica. Eu comecei o meu ministério, comecei a minha caminhada com Cristo lá em 2009, onde Jesus ele veio me resgatar. Mas para isso teve um processo. E esse processo foi que o Senhor ele me deu uma filha. E através dessa filha foi aonde eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor. O Brasil vive uma transição histórica em seu panorama religioso. Predominantemente católico ao longo de séculos, o país assiste a um avanço constante do número de evangélicos, que já representa 26,9% da população, segundo o censo 2022 do IBGE. Meu nome é Luiz Sena, eu sou pastor do Iqbal Movement, um movimento interdenominacional em São Paulo. Eu moro em Florianópolis, faço parte da Igreja Palavra Viva e hoje estou à frente aí de uma multidão de jovens e adolescentes como representante deles na influência social através das mídias.
Então eu exerço o ministério pastoral desde muito novo, cuidando de pessoas. Eu era um adolescente, cuidando de outros adolescentes, na espera que eu podia, até onde eu podia alcançar, até que eu entendi que Deus precisava fazer mais. A gente usa muito o termo avivamento, né? A gente quer que avivamento não é fogo que desce, é um fogo que espalha. Então Deus não derrama um fogo vertical, é um fogo horizontal, não é só sobre você, mas o que espalha para o lado. Então Deus derramou algo sobre mim e eu comecei a espalhar isso sobre as outras pessoas, e eu fui buscar qual que era a minha maior esfera de alcance. O crescimento dos evangélicos é mais expressivo entre jovens de até 19 anos. Mas isso não é por acaso. Além de crescer, a religião se transformou. Igrejas ganharam status de casas de shows, a Bíblia ocupou as telas dos celulares e até o universo pop se apropriou do ritmo gospel. A igreja evangélica, ela trabalha muito em mídias sociais, que é uma coisa muito atual. Ela tem muitos influenciadores cristãos, também os ritmos das músicas evangélicas, muitos deles são muito atuais. Eu olhei dentro da minha geração, eram as redes sociais, eu entrei ali no Instagram, no TikTok, a mensagem começou a se expandir, os vídeos com 30 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações, e a mensagem do Evangelho conseguiu se expandir, né? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas do Evangelho, ou seja, nós somos a carta que anuncia algo, que prega algo, e eu creio que Deus me levantou como uma carta viva para anunciar o Evangelho para a minha geração, né? O primeiro feito de Jesus aqui na Terra foi a contextualização da mensagem. Então, o meu trabalho enquanto pastor de jovens é contextualizar a mensagem para que eles entendam. Então eu faço o evangelho, que é muito difícil de ser entendido, se tornar puro e simples. E aí a partir daí começou meu ministério, meu chamado nas redes sociais e nas esferas de atuação. Eu tenho convicção que aquele que de fato entendeu o que é o Evangelho sabe qual foi o primeiro feito de Jesus aqui na Terra, que é a contextualização do Evangelho. Então, o meu trabalho enquanto influenciador digital e pastor nas mídias é exatamente contextualizar a mensagem para que as pessoas compreendam. O primeiro feito de Jesus foi olhar para as pessoas e pregar da forma que elas entendiam, né? Nós tínhamos os fariseus que pregavam o Evangelho de forma tão difícil para que eles estivessem em uma classe social que ninguém pode alcançar. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23. Das telas para a vida real. Estilos de vida inspirados pela fé ganham força entre jovens. O movimento das chamadas esposas tradicionais cresce e retoma valores centrados no lar, na submissão e na família. Meu nome é Hannah Shiroff, influencer. O que me motivou a buscar esse estilo de vida foi principalmente a influência da minha mãe na minha infância, porque ela sempre foi dona de casa, sempre priorizou os cuidados do lar, e também o meu casamento em si. Muitas pessoas veem a submissão como a mulher está abaixo do homem e o homem é mais importante, então a mulher tem que obedecer tudo o que o homem fala, e não ter uma opinião, não ter um valor na sociedade e ficar apenas ali de escanteio. Mas eu vejo a submissão como você estar sob missão com a sua família. Então não é um acima do outro, mas sim os dois unidos trabalhando como um time para fazer o propósito ali da vida do casal, seja criar bem os seus filhos, ter um casamento bem sucedido, até mesmo na questão financeira. Ela pode fazer um bolo para esperar o marido chegar do trabalho, ela pode fazer uma marmita gostosa para esse marido conseguir trabalhar um pouco melhor, assim como esse marido também, querendo ou não, ele é um auxiliador da mulher, na minha opinião também, com certeza, porque ele também deve,
mimar a sua mulher, cuidar dela, auxiliar ela no que ela precisa. Querendo ou não, tudo que a gente posta na rede social, a gente, querendo ou não querendo, a gente influencia pessoas. Porque pessoas vão ver aquilo, algumas vão se influenciar meio que ao contrário, elas vão ver e não vão gostar, e daí elas vão fazer diferente. Outras vão se influenciar e elas vão tentar, ou copiar o que você está fazendo, ou tentar reproduzir, na verdade, esse seria o melhor nome. Eu acredito que o cuidado da mulher dentro de casa, tanto nos afazeres domésticos, quanto no cuidado com as outras pessoas que moram com ela, seja se ela tem filhos, o marido, ou até mesmo outras pessoas ali da própria família, todo esse cuidado, muitas vezes, ele não é visto no mundo. Então, assim, você tá, por exemplo, você está lavando uma louça. As pessoas lá fora não estão vendo que, nossa, você está cuidando da sua casa, você está lavando a louça, olha que bonito que tá, como está limpa a sua cozinha, como está tudo maravilhoso. Mas, apesar das pessoas não verem, não darem esse reconhecimento, eu acredito que Deus, ele vê todo esse cuidado que você tem com a sua família e ele vai te recompensar de alguma forma, seja com coisas boas acontecendo ali na sua vida, ou até mesmo também, como eu acredito na minha fé, que você tem uma vida depois que você morre. Então Deus irá te recompensar até mesmo nesses trabalhos que muitas vezes a gente vê como algo que é inútil, que ninguém liga, que ninguém dá um valor de fato. Mas Deus vê esse trabalho que você faz, né, que a mulher faz ali dentro de casa, e irá recompensá-lo de alguma forma. Eu acredito que a gente deve colocar a família sempre em primeiro lugar, e isso conecta muito com a minha fé, porque eu acredito muito nessa questão. A minha motivação para me vestir de uma forma modesta foram os princípios bíblicos, né? Quando eu passei a estudar sobre a palavra de Deus, eu fui entendendo, né, que a Bíblia, ela nos instrui a nos vestirmos de uma forma modesta, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Em Eclesiastes 11, verso 9, diz assim: Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se do seu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A moda modesta, baseada em princípios bíblicos, é apresentada por influenciadoras que transformaram a maneira de se comunicar com suas seguidoras nas redes. O meu nome é Larissa Oliveira, eu sou do Ceará e eu sou influenciadora de moda evangélica. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, vai mudando algo dentro de nós e a gente não se sente mais confortável em se vestir de uma forma que exponha o nosso corpo. Eu acredito sim que se vestir de acordo com a palavra de Deus também é uma forma de evangelizar sem falar nada. Eu acredito que, primeiro de tudo, essa transformação nas nossas vestes, ela começa dentro de nós. Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece o Evangelho, que o Evangelho, ele vai nos moldando. E aí, o se vestir de uma forma modesta, de uma forma que glorifica a Deus, é uma consequência dessa transformação. Eu não acredito que ninguém deva começar, eu me converti hoje na igreja, amanhã eu já vou seguir um padrão de veste e tal, já vou mudar isso. Não, eu acredito que essa mudança é uma mudança gradativa. Primeiro eu vou sendo transformada de dentro para fora. Pessoalmente, assim, o povo se reserva um pouquinho mais. Na internet, né, por trás ali de um perfil, de uma foto, as pessoas têm coragem mais de falar. Então, é normal as pessoas julgarem, as pessoas criticarem,
Mas quando a gente tem certeza daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está fazendo, e quando a gente tem a consciência de para quem que a gente faz aquilo, então os comentários acabam passando assim batida. É só a gente pensar que é porque a pessoa não entende a nossa motivação real. Então, quando a gente foca na nossa motivação, que é glorificar o nome do Senhor, tudo se torna menor. Que é o que eu mais queria deixar claro, porque tem gente que fica muito assim, que acha que a gente escolhe se vestir assim por uma obrigação, por uma imposição. E nada que é uma imposição, né, acaba sendo só saudável. Então, quando é realmente algo que vem do nosso coração, que a gente sente de Deus, que está na hora de fazer essa mudança, é algo assim que é totalmente diferente. Eu não vejo empecilho de usarmos formas de conexões para atrair as pessoas, como os telões de LEDs, as fumaças, as mesas de ping-pong, que atraem os jovens, mas eu preciso levar uma mensagem para o povo de que se há telão de LED, mas não tem paixão, não vale. Se há telão de LED, mas não tem arrependimento, não há salvação. Eu tenho barba, tenho um cara de mais velho, mas eu tenho 19 anos de idade. E as pessoas, quando ouvem acerca da minha idade, elas se assustam. E elas me perguntam como, e eu retribuo a mesma pergunta dizendo, eu não sei, o dia que você souber me explica. A única resposta que eu tenho é que Deus, ele tem prazer de pegar improváveis e se tornar em algo bonito, até porque o ministério de Jesus na terra não foi pegar os que mais sabiam para fazer algo, mas era exatamente escolher aqueles que não tinham capacidade para fazer deles escolhidos. Então foi isso que Deus fez comigo. Inclusive a Igreja Católica canonizou agora um santo, sendo o primeiro santo dessa nova geração, e os fiéis da Igreja Católica, sendo levados em consideração em grande maioria os jovens, agora tem um exemplo que pode ser seguido para encontrar a santidade, né? Quantos jovens choraram em minha canonização do Santo Carlos Acutis por conta da referência que agora pode ser tida para eles. Se há alguma diferença entre ser pastor nos púlpitos das igrejas e nas redes sociais, eu acho que a gente acredita que pastor é aquele que senta na frente, só que pastor, na verdade, é aquele que está atrás observando o que está acontecendo. Nós temos telões de LED nas igrejas, mas também nós temos senhoras que entram nos cultos e a gente não perguntou se estava tudo bem com a família dela. Nós temos fumaça que sai, nós temos um culto eloquente, mas nós temos jovens que entraram e ninguém perguntou o que estava acontecendo, como é que estava o coração dele. E eu acho que o nosso maior desafio enquanto pastores de uma nova geração é mostrar para um povo que é sedento por conteúdo e por entretenimento que o evangelho não foi instituído por Jesus na terra para que entreta alguém, mas para que salve alguém. Então, acho que eu vivo em uma geração de pessoas que levam o evangelho como entretenimento, e já há pesquisas que de fato comprovam que o crescimento evangélico no Brasil se dá por conta do estabelecimento do entretenimento no meio das igrejas. Os evangélicos não são apenas uma força religiosa. Eles também representam um dos grupos que mais crescem no Brasil e se tornaram protagonistas na economia e na política. A fé cria movimento que, ao mesmo tempo em que ganha espaço nos templos e nas redes sociais, amplia sua influência nas decisões que moldam o país. Em 1517, acontece a Reforma Protestante, e com essa Reforma Protestante que acontece, boa parte dos cristãos, eles se dividem principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra surgem inúmeras igrejas, como, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os anabatistas. Através da Reforma Protestante surge também a igreja, em primeiro lugar, né, na verdade, a igreja luterana, anglicana. Então, são igrejas que são oriundas dessa reforma protestante. Boa parte dessas igrejas surge primeiro, obviamente, a igreja luterana na Alemanha, depois parte dessas igrejas vão surgir na Inglaterra, no século XVII para o século XVIII. E depois parte dessas igrejas, elas se proliferam principalmente na América do Norte,
que é responsável por boa parte das missões cristãs, inclusive aqui no Brasil, boa parte da propagação do Evangelho, ela acontece por conta de várias companhias missionárias que existem nos Estados Unidos, não só por isso, né? Quando o Brasil ele faz um acordo com a Inglaterra e quando a Inglaterra, ela, de alguma forma, ela protege essa vinda de Dom Pedro para o Brasil, o que acontece? Há um acordo entre o Brasil, que é um país católico, e a Inglaterra. Então, os portos brasileiros são abertos e a Inglaterra ela tem liberdade para poder para que o protestantismo ele entre no Brasil. No Brasil, nesse momento, há oportunidade de a pessoa ser protestante, mas não pode se pregar o evangelho. Né? Então, nesse momento que o protestantismo ele chega no Brasil, a pessoa ela pode ser protestante. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. De pequenas igrejas de bairro até megatemplos evangélicos com milhares de fiéis. Entre 2010 e 2019, o número de templos quase dobrou, passando de 54 mil para mais de 100 mil, de acordo com o estudo do Centro de Estudos da Metrópole. O que a gente precisa entender é que não são todos os evangélicos que crescem da mesma forma. Quando a gente fala em evangélico, a gente fala de um universo muito plural e muito amplo. Então, a palavra evangélico no Brasil, ela abrange diferentes tipos de cristãos não católicos. Ela abrange os protestantes, ela abrange os pentecostais, ela abrange os neopentecostais, e cada um desses grupos tem a sua própria complexidade e as suas próprias divisões. Meu nome é Paulo Nicoli Ramires, eu sou sociólogo e cientista político da SPM e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, cujos cristãos como um todo, né, são religiões de expansão, diferente do judeu, né? O judeu é uma religião consanguínea, né, depende da hereditariedade, digamos assim. Agora o cristianismo foi a primeira religião de fato a buscar uma expansão universal, né? E isso está muito claro nos evangélicos, por isso que a gente vê evangélicos pregando na rua, dentro do metrô, do ônibus. Mas outra religião que vai por esse caminho são os muçulmanos também, né? Que é uma religião de expansão. Existem igrejas que elas são oriundas da Reforma Protestante, são igrejas que a gente chama de igrejas históricas. Existem igrejas que elas fazem parte do movimento pentecostal e existem igrejas que fazem parte do movimento neopentecostal. Por exemplo, essas igrejas chamadas de igrejas históricas são igrejas que elas surgem com a Reforma Protestante. Essas igrejas são igrejas chamadas de históricas, são igrejas que possuem aí mais de 300 anos. Algumas dessas igrejas elas surgem no século XVI. Essas igrejas são igrejas que elas priorizam muito o conhecimento, a intelectualidade, não que elas não tenham espiritualidade, tá? No século XX surge nos Estados Unidos, como eu já disse, o movimento pentecostal, que ele não é aceito nos Estados Unidos, ele não é bem recebido nos Estados Unidos, mas quando ele vem para o Brasil, ele encontra um terreno muito fértil. Quando ele encontra esse terreno, ele explode, ele expande, né? E o movimento pentecostal, ele, por exemplo, no Brasil, é formado por igrejas como a Congregação Cristã do Brasil, como igrejas como o Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, igrejas como o Evangelho Quadrangular. Essas igrejas fazem parte do movimento pentecostal clássico,
São igrejas assim que elas são responsáveis pelo início do movimento pentecostal no Brasil. São mais ousados, é mais a questão do colocar a mão, expulsar o demônio, profecia, revelação, dar lugar para o Espírito de Deus. E esse movimento pentecostal ele explode. Só que na década de 70 vem para o Brasil um outro movimento que também é oriundo dos Estados Unidos, que é das igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais, que é um novo tipo de pentecostalismo, o foco delas já é um foco mais de teologia da prosperidade. É um foco onde a chamada não é voltada para a salvação. Como assim voltada para a salvação? Por exemplo, você vai ver, tanto no meio das igrejas históricas quanto das igrejas evangélicas, a ideia do indivíduo vir para Jesus, se preocupar com a sua salvação, né, de obedecer a palavra de Deus, para que ele possa ir para um lugar de delícias, para que ele possa ir para o paraíso, ele se preocupar com a sua alma. Já no meio neopentecostal, o foco é mais a chamada, é mais voltada para o lado da prosperidade. Agora, os evangélicos e os neopentecostais começaram a utilizar, desde a crise de 29 dos Estados Unidos, quando esse segmento começa a se fortalecer, um discurso no qual extrapola, né, as limitações, se é que a gente possa considerar assim, dos protestantes históricos. Que por exemplo, os protestantes históricos evitam, né, músicas, evitam imagens sagradas ou aquilo que muitas vezes para eles são chamados de superstições, né? O público evangélico ele é muito diversificado, mas existe uma concentração, sim, maior naqueles segmentos que são chamados de C e D, portanto, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, né? Embora muitos canais de TV mostrem o sucesso profissional, né, empreendedor de muitos fiéis, é uma minoria que alcança esse status, né, de uma vida, digamos assim, mais avantajada econômica, né, que tem várias casas, consegue viajar, é uma minoria que consegue isso, né? A maioria dos evangélicos, eles têm empregos que, enfim, não são muito bem remunerados ou simplesmente o suficiente para manter a família. Esse movimento neopentecostal são igrejas como a Igreja da Graça, a Igreja Universal do Reino de Deus, igrejas como a Mundial do Poder de Deus, Plenitude. São igrejas Igreja Renascer em Cristo, o foco é mais um foco voltado para a teologia da prosperidade. Então, não existe diferença de igrejas na perspectiva de Cristo, mas algo também precisa ser entendido para que a gente não vive uma discussão midiática entre por que Assembleia, por que Pentecostal, por que Neopentecostal, por que a Batista. Só que existe uma diferença não de igrejas, mas uma diferença de povos que compreendem a mensagem. Então, cada igreja não ministra a mesma mensagem, só que com contextualizações diferentes. E aí as razões pelas quais os pentecostais crescem é muito diversa e é difícil definir um único fator que leva ao crescimento desses evangélicos, né, das igrejas pentecostais. A gente tem fatores como, por exemplo, o processo de urbanização. Então, tem o processo de urbanização, tem um processo também que a gente pode chamar aqui para o entendimento do público ouvinte, que é a adequação do discurso evangélico às novas realidades vividas no Brasil. Então, alguns discursos, como por exemplo da teologia da prosperidade ou a teologia do domínio, são discursos que estão mais adequados a um perfil de público que atende e com que se sente mais bem atendida com esse tipo de discurso, diferentemente do discurso das igrejas tradicionais, dos evangélicos mais tradicionais,
esse tipo de discurso tem um apelo muito maior. Então, essa poderia ser também uma outra razão para o crescimento dos evangélicos. E aí também tem questões que envolvem a política. Essa ideia que é muito própria de um tipo de pensamento dessas igrejas, de que a conquista de determinados espaços públicos facilitaria a expansão desses evangélicos. Então, a gente vê a presença desses evangélicos, uma presença muito grande na mídia. Em Deuteronômio 8:18, diz assim: lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele é quem lhes dá força para serem bem-sucedidos a fim de confirmar a aliança solene. A fé desse público também impulsionou um mercado próprio, que vai do lançamento de livros até novos ídolos. A igreja evangélica, ela tem desde rock até o rap, entende? Tem o samba, ela tem muitos ritmos que atraem todos os tipos de jovem, né? Por exemplo, tem igrejas evangélicas que a parede delas por dentro é pintada de preto, percebe? O que é coisa que atrai muitos jovens, por exemplo, que gostam de rock. Tem igrejas voltadas para vários tipos de segmentos. Igrejas voltadas para quem gosta de rap, para quem gosta de rock, percebe? Resumindo, então ela não é uma igreja que tem essa rigidez que o catolicismo tem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,17: tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O discurso religioso ultrapassou o púlpito, ganhou espaço nas ruas e na política, o que resultou em novas pautas e candidatos. Hoje, a Frente Parlamentar Evangélica já tem 220 deputados, 42% do total e 26 senadores, o que representa 1/3 da casa. E isso cria um carisma, cria uma relação de afeto e diante do fato de que a esquerda, de certa forma, deixou de lado essas bases populares, os evangélicos conseguiram penetrar, forneceram benefícios, mesmo com as próprias igrejinhas ali, de esquina, de bairro, mas isso traz um impacto sobre a política e a maneira como a política atua no Brasil, né? Então, isso é um elemento sociológico muito importante. Lúcio Flávio Miranda da Rocha, fundador e líder do movimento Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Como nós temos uma cosmovisão cristã muito bem resolvida, inclusive no nome, a nossa pauta espiritual, a nossa pauta política, ela é originária da nossa visão espiritual, tendo aí como centro o Manual de Regra de Fé e Prática, a Bíblia. Nós entendemos que nós estamos vivendo um momento muito perigoso em relação às nossas liberdades, e isso nada tem a ver neste momento, né? Nosso movimento é confessional, nosso movimento é cristão, nosso movimento é conservador, isso a gente é muito bem resolvido, mas neste momento nós entendemos que, apesar de sermos conservadores, de direita, aí muito mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, neste momento existem pautas que elas perpassam tudo isso. Nós entendemos que nesse momento nós estamos vivendo um cenário de ativismo judicial nunca antes visto na história do nosso país. A tal da bancada evangélica, ela tem um peso muito grande, ao ponto de contribuir para que muitos projetos sejam vetados, para que muitos projetos sejam aprovados. Então não dá para ignorar o peso e a força que os evangélicos têm, e se você não souber falar a linguagem desses evangélicos ou ignorar as propostas que eles querem que sejam levadas em conta. Deputado federal César Madureira, PSD de São Paulo. A bancada evangélica, ela tem não apenas a obrigação de trabalhar, defender as pautas ideológicas,
como também as pautas prioritárias do Brasil. Nós temos um momento bastante delicado, vivemos um momento de polarização e no Congresso Nacional surge todos os dias pautas que vêm de encontro ao tema religioso. Então, os evangélicos e os católicos aqui, que são as duas maiores bancadas, seguido da bancada ruralista, tem a obrigação aqui de debruçar em todos esses temas, além de bloquear pautas que vêm contra a família brasileira, contra os nossos livros, dogmas e etc. A política brasileira, com o movimento neopentecostal e evangélico, não vai ser mais a mesma de 20, 30 anos atrás, em que a gente tinha uma participação muito pequena dessas lideranças evangélicas. Hoje é uma realidade e qualquer governador, qualquer presidente, prefeito, diante dessa nova realidade, terá que adaptar as suas políticas às demandas e visões de mundo desses grupos que são tão heterogêneos dentro do segmento evangélico. Nosso último movimento, nós temos 15 mil pessoas na Avenida Paulista. Nós vamos estar de novo na próxima sexta-feira, no dia 19 de setembro. O nosso propósito é diminuição de taxas. A gente acredita em um evangelho que não impacta as pessoas somente numa esfera espiritual, mas em impacto social, né? Jesus, ele não teve apenas impacto espiritual, mas impacto social na Terra. Então, nós entendemos que, enquanto cristãos, a nossa responsabilidade é dar a todos o que eles precisam. Isso é justiça. Então, a gente recebeu uma congratulação da Secretaria de São Paulo, onde nós somos reconhecidos como um movimento de impacto social, de maior impacto social de São Paulo. Mais de 15% de adolescentes e jovens que participaram do Equibalo hoje são livres das drogas, deixaram os desejos suicidas, as taxas depressivas e ansiosas diminuíram. Então, nós estabelecemos o Equibalo em São Paulo e pelo Brasil com um só propósito: impactar as pessoas com o Evangelho de Jesus através de medidas sociais. E é isso que nós fazemos no Equibalo Movimento. Então, isso nos preocupa muito, mas apesar disso, nós entendemos que este é o nosso papel, foi isso que Deus confiou a nós, a liderança, para que não deixemos as pessoas perderem a esperança, e não é contra pessoas, não é contra institutos, na verdade não é contra ninguém, é a favor das nossas liberdades, é a favor, inclusive, da nossa Constituição. Nós não podemos ver de maneira silenciosa desmandos e invasões de competência entre as relações dos poderes e silenciarmos em relação a isso. Não é bom para ninguém, não é bom para o cidadão, não é bom para os políticos, não é bom para os partidos, não é bom para os poderes constituídos. E, dessa forma, nós, enquanto movimentos sociais, temos a obrigação moral de não deixar o nosso povo perder a esperança e inquietá-los para esse sentimento de indignação. Todos os candidatos à presidência, governadores, fazem questão de terem vínculos com estes grupos, inclusive frequentando igrejas, fazendo campanhas eleitorais no período devido e buscando atrair esse eleitorado, né? Automaticamente surgem as chamadas pautas conservadoras, né? A fé, ela é individual e a política pública, ela tem que ser feita para o cidadão comum, que somos todos nós, em especial as pessoas mais simples do país, que nós, por incrível que pareça, somos um país pobre, e sendo assim, você trabalha pela economia para trazer segurança jurídica, trazer segurança econômica para manter o emprego dessas pessoas, junto com isso, garantir que a liberdade religiosa continue nesse país, a liberdade de expressão e assim sucessivamente. Em outros momentos, em outras situações de outras igrejas, a gente vê que essa mesma proximidade tem dado a esses evangélicos um certo conforto ou uma ideia de que, de fato, é possível transformar o país todo num território cristão, num território evangélico. O que nós precisamos neste momento é conscientizar o nosso povo lá na ponta
de que nós somos um país cristão, evangélico, mas a extrema esquerda, a extrema direita não vale a pena, porque são discussões que não traz aqui nenhum resultado efetivo para a economia do país, nenhum resultado efetivo para a segurança jurídica, nenhum resultado efetivo para a liberdade religiosa. O que faz termos essa segurança é o diálogo, é o compromisso com a verdade, parlamentar, conversar, dialogar, e quem tem mais voto, vence. Ou seja, a maioria sempre vence aqui, porque nós temos um Congresso extremamente virado para o conservadorismo. Então, posto isso, se você ignorar que é um grande número de pessoas que precisa ser alcançado, você tem a tendência de perder um grande número de votos. Eles têm um peso muito grande. Então, quando aparece uma pessoa defendendo esses ideais evangélicos, levantando essa bandeira do cristianismo protestante ou evangélico, ele, de alguma forma, representa esses cristãos. Por isso que muita gente ela se elege em nome de Deus, né? O que se comenta muito é que a campanha eleitoral dos evangélicos ela não ocorre apenas no período eleitoral, ela ocorre permanentemente, né? Então, é óbvio que isso traz uma certa vantagem em termos de disputas eleitorais. Nós temos sim relevância no debate público, e é por isso que nós acreditamos que nós, enquanto povo cristão nas ruas, fazemos um grande efeito. Políticos não se atrevem, por exemplo, a discutir abertamente elementos como aborto, como a questão também do casamento homoafetivo, entre outros aspectos que envolvem também a liberação da maconha, entre outros aspectos, né, que são muito caros, né, àqueles que detêm uma vida religiosa e voltada à difusão e aquilo que também é chamado de consagração, né, de determinados comportamentos, né? Então, claro que a religião evangélica afeta bastante as dinâmicas políticas que nós temos hoje, inclusive na formação das bancadas, pressões sobre os governos. A questão que está mais incomodando ou sendo um ponto de discussão no Brasil, e a gente vê isso e vamos ver isso de uma forma muito acentuada o ano que vem, quando as pessoas querem manipular ou querem instrumentalizar a religião com intenções de angariar votos, seja de um lado, seja do outro, seja à esquerda, seja à direita. A instrumentalização da religião com vistas à eleição é uma coisa que pode ser muito contraproducente, pode ser muito ruim, tanto para o discurso da nacionalidade brasileira, da questão política no Brasil, quanto para as próprias religiões. Cabe a estes movimentos trazer o discernimento necessário para que os cristãos saiam do raso, se aprofundem aí no entendimento acerca da sua fé e do cristianismo, possam compreender que a política faz parte da cosmovisão cristã, ou seja, o assunto político ele não está fora da sua visão de fé. Pelo contrário, as suas decisões na política são permeadas, elas são construídas a partir dos seus valores e convicções de fé. De alguma forma, os evangélicos acabam ofuscando as pautas ditas de esquerda, progressistas, em função das suas visões de mundo. Mas numa sociedade democrática é sempre importante levar em consideração que o voto do eleitorado é o que determina qual vai ser o perfil, né, de um determinado governo e até mesmo o que ele pode e não pode fazer. As pessoas acabam vendo com desconfiança e fugindo das igrejas quando as igrejas entram na disputa pelo poder.
E, enfim, e se for cristão ainda é pior, porque todo exemplo do Evangelho, né, para quem conhece o Evangelho, se tem uma coisa que Jesus Cristo discutia e negava, era justamente a disputa do poder. É importante que a gente não deixe que isso se torne immiscível, apartado, separado, fé e política, porque é um assunto que faz parte. A fé, ela influencia todas as nossas esferas de vida, trabalho, família, casamento, estudo e as nossas decisões da sociedade, as nossas decisões enquanto sociedade civil, e isso é importante que a gente deixe claro e consolide para o povo cristão, para que não aconteça como aconteceu na Coreia. Claro que o evangélico tem todo o direito de pronunciar suas palavras em praça pública, fazer suas marchas, assim como outras religiões também devem ter esse direito. Então, se tudo estiver ocorrendo dentro das regras eleitorais e dentro do que a Constituição determina, não vejo problemas com a presença dos evangélicos na política. Claro que uma política ela se solidifica dentro da democracia à medida que a gente tem mais grupos participando, né? Então, claro que os evangélicos devem participar, assim como outros segmentos religiosos, políticos, e a partir disso alcançarem consensos, né? O problema é que no Brasil, nos últimos anos, nós temos visto um grave problema, né? Que a tentativa dos evangélicos imporem as suas pautas sobre outros grupos da sociedade. Claro que toda religião deve ser respeitada, ela é uma manifestação cultural, enquanto tal tem todas as proteções constitucionais, mas existem elementos que dizem respeito muito ao âmbito privado, né? E isso deve ser ainda mais respeitado, né? As pessoas não precisam concordar com ela, obviamente, mas eu acho que as igrejas têm muito mais a perder ao associar a sua religiosidade, a sua expressão, a sua forma de viver a religião. Elas têm muito mais a perder do que a ganhar ao se vincular, ao se identificar com um discurso político. Na perspectiva republicana, a religião ela é legítima, ela é importante, ela é necessária e ela tem um campo próprio de atuação. Seria o campo religioso propriamente dito. A política é um outro campo que também tem a sua legitimidade, também tem a sua autonomia, também tem a sua razão de ser e a sua importância. É um outro campo político. Do ponto de vista republicano, esses campos não deveriam se confundir. É claro que isso é de um ponto de vista muito idealizado. Na prática, em todos os países, não é um problema só nosso, em alguma medida acaba havendo uma influência ou uma sobreposição entre religião e política. Sempre houve e sempre haverá. Às vezes está ligado a um outro grupo evangélico, assim por diante, mas eu acho que é importante também o segmento evangélico, né, propor uma espécie de doutrina política, né, mais clara, né, de uma doutrina de fé política. Qual é o limite, né, da ação dos evangélicos? Será que pode tudo? Os católicos apostólicos romanos fizeram essa reflexão, né, e perceberam que a participação ela deve ser indireta, né, mas os evangélicos, diferentemente dos católicos apostólicos romanos, buscam uma intervenção direta, uma ação direta na política. Isso não quer dizer que ela vai me representar, sabe? Eu acho que a gente tem que votar em alguém porque essa pessoa ela tem uma história, ela tem uma preparação. Aqui eu não estou pontuando esquerda, direita, não estou pontuando centro. Eu acho que a gente, principalmente aquele que é cristão, ele precisa ter essa consciência. Eu não voto em alguém porque ele é crente. Eu voto em alguém porque as propostas dessa pessoa vão tornar o mundo melhor, as propostas dele me representam, as propostas dele eu entendo que vão melhorar o mundo, vão de encontro àquilo que eu quero, que eu desejo que seja feito e que vai ajudar todo mundo, sabe? Essa pessoa ela tem uma preparação, ela tem conhecimento, ela é sóbria, ela está preparada, mas não porque ela é cristã.
essa é a graça da democracia, né? Permitir que diferentes grupos possam participar, diferentes segmentos profissionais, religiosos. Mas o problema central, que muitos têm destacado, é que pode estar ocorrendo em muitos segmentos dos evangélicos, não todos evidentemente, o sequestro da subjetividade política, né? Tem uma passagem que me intriga bastante, que eu gosto muito, é aquela passagem muito conhecida dos cristãos, de todas as religiões, de todas as expressões cristãs, que Jesus foi tentado no deserto. É uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, também tem no Evangelho de Lucas. Jesus foi tentado no deserto. Tem a terceira tentação, e o tentador leva Jesus para o alto de uma montanha, e é muito interessante. O tentador, o diabo, né, ele fala para Jesus, ele mostra para Jesus todos os reinos e todos os reis da terra. E o diabo fala para Jesus, tudo isso é meu. E eu te dou se você se ajoelhar e me adorar. E é muito interessante que o diabo aponta os reis e os reinos da terra como sendo propriedade dele. O documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.